Isso não significa que você vai ficar sem fazer exercício, que gritar é uma demonstração que você perdeu a sua autoridade, que você tenha uma caixa onde todos guardam o celular. Olá, eu sou Fabi Guedes e eu vim aqui conversar um pouco sobre a adolescência. Provavelmente você veio parar aqui porque existe algum adolescente na tua vida e você quer saber como lidar melhor com o seu adolescente. Então vem cá, vamos juntos, vamos fazer uma troca. Você me conta aí o que você está vivendo, você me conta o que você já viveu na sua adolescência, e eu também conto um pouco com você e trocamos algumas dicas, algumas ideias para que a gente possa juntos ter um bom relacionamento com esse adolescente. Trabalho com adolescente há cerca de 20 anos e sou apaixonada por eles. Hoje eu entendo muitas coisas pelas quais eu mesma passei na adolescência e é isso que nós vamos compartilhar. É algumas dicas, alguns pensamentos juntos que vão ajudar você, ajudar o seu adolescente e também vocês vão me ajudar comentando aqui. Por isso eu já peço para você deixar o seu curtir aqui. E se depois você não gostar, não for com a minha cara, tudo bem, tira o like, põe dislike. Mas para você não esquecer depois, deixa a sua curtida aí. Quero começar contando para você um pouco das minhas aflições da minha adolescência. Eu lembro que eu era muito tímida, eu sempre fui muito tímida e eu queria me destacar de alguma forma. Então, eu tentava me destacar, por exemplo, na escola. E não deu certo, porque eu gostava de física, química, matemática, biologia, eram as minhas melhores matérias. Posso até não ser normal, mas era o que eu gostava. E só que eu tinha um problema, eu sou um pouco desatenta. E aí eu sabia os cálculos, eu gostava de fazer os cálculos, no entanto eu errava um menos, um mais, eu trocava um número e invertia o número, e eu que queria ser a melhor da escola, não deu certo. Além disso, tinha a questão do meu cabelo. Eu queria ser bonita, queria ser bem vista na escola, mas eu tinha o meu cabelo, pelo que vocês observam, ele não é nem liso, nem encaracolado, ele é do jeito que ele é. Hoje eu aceito bem ele, mas foi um problema na minha adolescência. Isso fazia com que eu não me sentisse tão bonita, além do corpo, a forma como ele cresceu, a forma como ele era, me fazia ter dúvidas com relação à minha beleza. Tudo isso parece besteira quando a gente olha para trás, embora a gente ainda viva alguns conflitos às vezes hoje com relação a isso, mas a gente olha e parece besteira. Mas, na verdade, eram conflitos sérios, eram conflitos que me preocupavam. Quer ver um outro conflito? Durante um tempo, eu não acreditei em Deus. E isso me deixava muito angustiada. Eu sou filha de uma família cristã e agora eu não acreditava em Deus. O que fazer? Bem, eu orava a Deus, falava, Deus, eu não acredito no Senhor, me ajude a acreditar. Mas o que eu quero contar para vocês é que a gente passa na adolescência por inúmeras angústias, querendo ser aceita no grupo, querendo ser envolvida com os nossos iguais, e muitas vezes não dá certo, outras vezes dá certo. Aliás, me conta, deu certo para você? Funcionou? Você passou por algum conflito? Não passou? Sua adolescência foi perfeita? Você é aquela que nunca viveu nada? Você é aquele que teve tudo certinho? Me conta aqui nos comentários, eu quero conhecer um pouco mais de você. Eu não fui. Para mim foi bem difícil, tinha muitas dores, muitos desafios que eu tive que enfrentar. E foram bons também para a vida, fazem parte. No entanto, o que é legal? A gente lembrar que a adolescência não é uma fase tão bonitinha como a gente às vezes acha. A gente às vezes olha para o adolescente e fala, isso não é problema, não, que isso e tal. Faz parte do problema do adolescente, é um problema sério, é algo que a gente deve olhar com carinho, com misericórdia, com empatia. Por isso eu estou te pedindo, lembra da sua adolescência, quais os seus desafios, quais os problemas que você enfrentou e que foram difíceis para você. Assim, você vai olhar para ele com mais empatia e vai parar de repetir o que a sociedade repete, que é adolescente é um... Eu não vou repetir porque eu não gosto dessa frase, não concordo com essa frase e nós vamos entender por quê. A adolescência não é sinal de rebeldia. O adolescente rebelde, na verdade, é aquele adolescente que foi criado numa família disfuncional, e aí ele é rebelde mesmo, talvez buscando uma atenção, talvez porque não teve nenhum limite. Mas naturalmente não existe nada no desenvolvimento humano, do corpo humano, que torne esse adolescente rebelde. O que acontece na adolescência é uma individualização. É um adolescente que era uma criança, que era ligado a você, que seguia
o seu modelo e agora ele quer. Não é que ele não queira seguir o seu modelo, porque ele tem muita vontade que você se orgulhe dele. Mas ele quer seguir o seu modelo porque ele escolheu seguir, porque ele raciocinou e entendeu que aquilo é bom para ele. Então, é isso que muda na adolescência. Ele quer que você sinta orgulho dele, ele quer acreditar no que você acredita, mesmo que talvez ele não acredite. Eu não te contei? Por um certo tempo, eu não acreditava em Deus, e eu queria acreditar em Deus. Minha família é cristã, eu não queria ter essa dúvida. Mas eu precisei viver uma experiência pessoal com Deus, de uma conversa com Deus, de Deus me mostrar, de uma busca na Bíblia, para que eu vivesse a experiência da minha espiritualidade e não mais a espiritualidade dos meus pais. Todo mundo passa por isso? Não. Talvez eu esteja conversando com você e você não tenha passado por isso. Aliás, me conta, você passou por isso? Você não passou por isso? Se você passou, escreve aqui. Se você não passou também, escreve se isso é estranho para você. Mas prepare-se. Prepare-se para ter um adolescente que talvez vivencie essa experiência de não acreditar em Deus, assim como outras tantas. Falar sobre adolescência, então, não é falar de uma pessoa que está rebelde, é falar de uma pessoa que está se tornando um indivíduo. E ao se tornar um indivíduo, talvez ele não tenha as mesmas ideias que as tuas, o mesmo comportamento que o teu, mas você pode ajudá-lo para ter boas ideias, bons comportamentos, através do quê? Diálogo, conversa. Ah, Fabiola, mas como eu vou conversar? Se o meu filho nem quer conversar, ele chega em casa, ele se tranca no quarto, ele fica no celular, aí nós precisamos falar também um pouco de regras. Por exemplo, quando você dá um celular para o teu filho, imediatamente você tem que estabelecer regras. Quais são as regras? Primeiro, não ficar sozinho no quarto com o celular. Não ficar sozinho com o celular, com o computador, com nada, porque a internet é uma rua escura de uma cidade grande. Você deixaria teu filho largado numa rua escura lá na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro? Sozinho, no meio de um monte de gente que pode ser bandido, pode não ser bandido, que pode fazer maldade com o teu filho? Não, ele não está preparado para vivenciar essa experiência. Então, você não pode deixar o seu filho com o celular, porque dentro do celular tem um monte de coisa errada, tem um monte de gente tentando seduzir o seu filho. Uma vez eu fiz uma palestra específica sobre celular, inclusive, e aí uma mãe chegou contando a experiência dela. Ela falou assim, olha, minha filha estava namorando pela internet, a escola me comunicou porque eu não sabia, e aí fui conversar com ela e orientá-la e tal, e ela ficou muito chateada comigo. Por fim, eu falei assim, filha, pede a localização da pessoa em tempo real. Ela pediu a localização em tempo real, a pessoa bloqueou ela em todas as redes sociais. Por que a mãe ficou apavorada? Porque ao ler as conversas, a mãe percebeu que tinha coisa errada. Porque nós, adultos, temos mais repertório do que eles. Eles estão ainda em formação, estão em crescimento, estão em desenvolvimento. Embora queiram toda uma liberdade, eles ainda estão se desenvolvendo. Por isso, você, mãe, você, pai, precisa estabelecer regras. Precisa ter o celular desbloqueado. Você precisa pegar o celular e olhar de vez em quando as conversas. O fato de saber algo não significa que você faça. Eu quero mostrar para você esse livro aqui. Esse livro aqui, ele é muito interessante para você entender melhor sobre a fase que o seu filho está passando. Então, se você quiser investir em mais conhecimento sobre a adolescência, esse é um bom livro. Mas por que eu estou mostrando esse livro? Esse livro, esse autor compara o nosso cérebro ao cérebro a uma mão, para a gente entender melhor. E eu vou simplificar a explicação aqui para ser mais rápida para a gente. Essa seria a parte das emoções e essa seria a parte da razão. Na adolescência, as emoções estão afloradas, enquanto a razão não está bem desenvolvida. A emoção, o cérebro motor, eles têm muita força, muita energia, eles querem fazer muitas atividades, né? Embora hoje eles fiquem muito no celular, se você tirar o celular, é interessante que você coloque atividades físicas para eles fazerem. Mas essa parte desenvolveu bastante as emoções e essa daqui não. Quando se fala de celular, você tem um adolescente muito movido pela emoção, pessoas dentro dessa internet que sabem lidar com essas emoções do adolescente
e ele sem tanto a razão. Então você falou para ele não falar com estranhos, não se envolver com pessoas e tal, deu todas as orientações, mas isso não significa que ele vai cumprir. Por quê? Porque a razão dele, a capacidade de plano, de pensar o que vai acontecer no futuro, a experiência, ele não tem experiência, não tem repertório de vida suficiente que mostre os riscos, que mostre as dificuldades, os problemas que ele pode enfrentar, desrespeitando essa regra. Então, você precisa gerenciar esse celular, esse computador, precisa estar num lugar onde todos veem. Assim, você vai impedir que o teu filho fique viciado, tenha problemas depois para a vida adulta. Lembrando que o adolescente está se tornando um adulto e precisa chegar nessa adolescência saudável. E você vai ajudar muito nisso se você der ao adolescente liberdade com um gerenciamento. Não dá para dar total liberdade para ele, até porque até os 18 anos você responde por qualquer crime que o seu adolescente cometer. É muito importante educarmos para o uso da internet. Então, o adolescente chega em casa, fica sozinho, num quarto, você vai para outro lado, olhar o seu celular. Ah, Fabiola, mas eu tenho que trabalhar. Sim, mas tudo tem que ter limites, tudo tem que ter tempo. Você precisa ter tempo para conversar com teu filho. Teu filho não é o teu vizinho, que você passa e fala assim, e aí, vizinho, tudo bem? Dia foi bom? Ó, muito bom te ver, hein? Tá bom, tchau, tchau. Não é suficiente. Não é suficiente você chegar no teu filho e falar assim, e aí, filho, como que foi a escola? Deu tudo certo e tal? Ah, a mamãe tá indo ali cozinhar. Não é suficiente para se desenvolver relacionamento. Depois eu ainda vou falar das podas que estão acontecendo no cérebro do teu filho, que se você não desenvolver um bom relacionamento, você vai ter problema depois. Mas vamos lá. Você precisa estabelecer limites para os celulares de toda a casa. Tenha uma caixa onde todos guardam o celular a partir de um certo horário, ou na hora das refeições. Se vocês puderem fazer refeições juntos, é maravilhoso. Então, guarda o celular e vão fazer a refeição juntos. Ah, não dá para fazer no almoço, faça no jantar. Tenha um momento para que vocês estejam juntos. Desligar o celular no mínimo 1 hora antes de dormir é fundamental. Mas se você desligar ainda esse celular para promover uma conversa em família, melhor ainda. Ou para todos ajudarem na limpeza da casa. Ou você chama seu filho para te ajudar a cozinhar. Ensine a picar uma coisa, picar um tomate, uma comida enquanto vocês estão fazendo. Enquanto isso, você vai conversando, você vai vendo o que aconteceu, vai ensinando, vai educando, vai contando suas histórias de vida. Contar histórias da sua vida fortalece a identidade do seu filho. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem é você, e ao saber quem é você, ele consegue entender melhor quem é ele. Por isso, esse é o período de formação de identidade. É por isso que nessa fase, nessa formação de identidade, ele não quer só se identificar com você, ele quer sair com os amigos, encontrar os amigos, conversar com os amigos, mas isso não significa que você não possa criar vínculos com ele. E criar vínculos não é só reclamar, porque às vezes esse adolescente se esconde no fone de ouvido, se esconde num quarto, se esconde em algum lugar, porque não dá para ter um relacionamento com você. Porque ele chega em casa e só ouve reclamação, é reclamação da nota, que ele já tem a preocupação, ele já tem a pressão na escola, aí você reclama da nota, da cama que ele não arrumou, alguma coisa que você deu para ele fazer em casa que ele não fez. E eu não estou dizendo que você não possa pontuar, mas o diálogo de vocês não pode ser somente esse. Precisa ser um diálogo, uma conversa sobre assuntos mais profundos, sobre o que ele pensa, sobre os amigos, e se você não gosta dos amigos, faça-o pensar. Os diálogos, através de perguntas, eles fortalecem o relacionamento ao invés de distanciar. Por exemplo, você pode perguntar, mas por que você pensa assim? O que te leva a pensar desse jeito? Você já pensou dessa outra forma? Já pensou nessa outra possibilidade? E se fosse diferente? E se fosse com você? E se fosse com o fulano? Você gostaria? Então são perguntas que você vai jogando possibilidades para que ele mesmo chegue às conclusões dos erros deles, das falhas que eles estão cometendo. Ele está se tornando um indivíduo. E ao se tornar um indivíduo, ele tem pensamentos próprios, que talvez não coincidam com os seus. E isso não deve ser um motivo de conflito.
quero voltar a conversar com você sobre o cérebro. No nosso cérebro existem neurônios chamados neurônios espelhos. Os neurônios espelhos, eles são usados para a nossa aprendizagem. Ele serve para quê? Quando você vê alguém praticando uma ação, no teu cérebro é como se você estivesse praticando a ação. Mas me entenda, você vê alguém fazendo exercício, por exemplo, correndo. No teu cérebro, a parte que ativa no teu cérebro é a mesma parte de se você estivesse fazendo exercício. Tá, Fabiola, o que isso tem a ver com a adolescência? Vamos lá. Imagina que você não concorda com algo que o teu filho faz. E aí você fica bravo e você vai num tom. Lembra que o seu adolescente é mais emocional do que racional. Ele ainda não tem a capacidade de decisões, planificação, de plano de futuro e tal, bem desenvolvida no seu cérebro. Mas as emoções estão pipocando. Você é a parte mais racional da história, mas você chegou brava. Ele olhou você, a parte do cérebro ativada dele foi a mesma parte que você está brava ali, e aí ele que não tem controle, fala no mesmo tom com você. Você fica muito brava. E aí você aumenta o tom. O que ele vai fazer? Espelhar o seu comportamento. E ele vai no mesmo tom. E aí vira um conflito enorme. E você fica muito bravo, e, sei lá, manda para o quarto e toma uma atitude. Mas qual é o problema? O problema é que ele está imitando o seu comportamento. Está imitando você, o que você falou, a forma como você falou. Ah, Fabiola, então eu não posso perder a paciência, então eu tenho que aceitar que ele está, essa falta de respeito comigo? Não. Mas é importante que você entenda que ele está refletindo o que você está fazendo e ele tem menos capacidade para o controle. Mas você tem capacidade. Então você pode falar com firmeza sem alterar o tom da tua voz. E isso demonstra autoridade. Às vezes a gente acha que a autoridade é gritar, a autoridade não é grito, grito não é autoridade. Na verdade, gritar é uma demonstração que você perdeu a sua autoridade, que você perdeu o controle da situação. Então você vai manter o tom, mas vai falar com firmeza e esperar que seja cumprido o que você falou. Isso é maturidade. E aí, se ele se alterar, você não se altera. Ele pode até se alterar e vai sofrer as consequências dos atos dele. E aí vem mais um item que eu quero trabalhar. Lembra que eu falei que o adolescente está se preparando para se tornar um adulto. Sendo assim, ele precisa sofrer as consequências dos atos dele. Então, pare de lutar as lutas do teu filho, para de ir para a escola para reclamar porque ele tirou nota baixa, ele precisa sofrer as consequências das decisões dele. Você vai gerenciar. É claro que se o seu filho sempre teve um acompanhamento, você vai precisar acompanhá-lo, né? Não pode deixá-lo sozinho tudo de uma vez. Vai ser um processo. E isso para todas as áreas. Você sabia que as grandes mudanças que acontecem com o seu adolescente não está totalmente ligado aos hormônios? Pois é. O que starta toda essa mudança não são os hormônios, é o cérebro. Então, há uma grande transformação no cérebro. Os hormônios têm uma parte importante nessa transformação. No entanto, o que a gente não vê, os hormônios a gente vê a reação deles, né? O corpo cresce, desenvolvem os órgãos sexuais e essas transformações, elas são visíveis para a gente. No entanto, enquanto essas transformações acontecem, o cérebro do teu adolescente está numa multidão de transformações, uma obra, está em construção, está numa reforma. A tua casa em reforma, fica tranquila? Não, né? É um caos se você fizer qualquer reforma na tua casa, qualquer coisa que você quiser mudar em casa. Imagina como está esse adolescente. Em construção, em reforma. E o que é essa reforma? Acontece no cérebro, além daquilo que eu já falei, das emoções, desenvolvimento mais das emoções e ainda a parte do cérebro da razão não desenvolveu, está acontecendo uma poda cerebral. O que é isso? As conexões do cérebro que o seu adolescente construiu na infância toda, mas que não foram bem fortalecidas, por exemplo,
Ele começou a aprender a tocar piano, não gostou. Começou a aprender a tocar flauta, não gostou. Fez tal, não gostou. E agora ele gosta mesmo de violão e ele se especializou mais no violão. O que acontece? Essas outras coisas que ele aprendeu, a flauta, o piano, que ele aprendeu, mas ele não gostou muito, não desenvolveu, não tem caminhos bem formados dentro do cérebro, o cérebro começa a fazer uma limpeza. Para quê? Para que ele se aprimore no violão, que é o que ele escolheu para a vida dele. Então, tudo que ele fez bastante, que está bem firmado no cérebro dele, vai ficar. Mas aquilo que não desenvolveu muito bem, vai embora. O cérebro manda embora. Isso para que o cérebro fique mais veloz, mais rápido, consiga fazer o planejamento, que hoje ele ainda não faz, consiga pensar em futuro. Na adolescência, o adolescente está passando do pensamento concreto, as coisas dele, elas existem de fato, para o abstrato. Por exemplo, na minha adolescência, eu acreditava que as nuvens eram fofas, eram palpáveis, pareciam algodão. E aí, de repente, eu descobri que não eram. Isso foi muito frustrante. Eu lembro muito disso, porque eu também gostava dos ursinhos carinhosos. E eles existiam para mim lá nas nuvens, porque eu estava no concreto. Quando eu passei ao abstrato, que eu descobri que não existia, foi dor para mim, era difícil entender isso daí. Inclusive, na minha adolescência, eu passei por um período que eu não acreditava em Deus. Mas hoje, depois de estudar bastante, eu entendi que isso faz parte mesmo da transformação na adolescência, dessa passagem do concreto para o abstrato. Nesse período, Deus parece um pouco abstrato para a criança, né? O que era concreto, o amor de Jesus e tal, ficou um pouco abstrato. E aí ele pode ter essa confusão. Todos passam por isso? Não. Algumas pessoas passam por isso, outras não passam por isso. Mas, pelo momento de passar do concreto para o abstrato, todos passamos. E são dores. Eles vão vivenciando dores. É uma dor emocional acreditar que a nuvem não é de algodão, que a nuvem é de algodão, e você descobrir que não é. Por mais que pareça normal e tal, é uma dor, é um sofrimento. E nós precisamos lembrar que o adolescente está vivendo isso. Ok, então voltando. O adolescente está passando por essa poda, esse aperfeiçoamento, e nesse período, a parte do cérebro que demora mais para passar, então, o que vem antes? As emoções, o corpo motor, o desenvolvimento motor. Você sabe por que o seu adolescente, ele esbarra em tudo, tropeça em tudo? Pois é, vou te contar o segredo. Se você ficou até aqui, fala assim, eu quero saber por que meu adolescente é desastrado. Escreve aqui embaixo para eu saber que você veio até aqui comigo, tá bom? Mas o seu adolescente é um pouco desastrado porque ele cresceu, o braço cresceu, o pé cresceu, a perna cresceu, mas no cérebro dele, a imagem do cérebro dele é ainda do braço pequeno, da perna pequena. Então, por que ele olha tanto no espelho? Por esse motivo, ele precisa formar novamente a imagem corporal dele. Então, ele vai pegar um copo, e só que ele acha que ele precisa de um movimento, só que aquele movimento ultrapassou o copo, e aí ele derrubou o copo. Ele vai passar por um lugar e ele acha que ele passa por aquele lugar com tranquilidade, já não passa mais. Mas porque o cérebro tem a imagem do corpo dele pequeno, ele cresceu muito rápido, e ele não sabe, o cérebro não cresceu, não se adaptou ainda a esse novo corpo. Por isso ele olha tanto no espelho, por isso que faz tanto selfie também, para que ele forme novamente a imagem corporal. Daqui a pouco passa esse período de desastre e ele volta a ser o adolescente que ele era. Aliás, quero te avisar que daqui a pouco também ele deixa de querer ficar só com os amigos, e se você tem vínculo com ele, ele vai voltar para junto de você. Pai, mãe, eu quero finalizar falando assim, é muito importante que vocês conversem muito. Aliás, eu quero apresentar um material antes de finalizar. Essa caixinha é uma caixinha de conversa. Aqui, para estimular a conversa. Sabe quando você ainda não sabe nem o que falar? Aqui vai te ajudar. Então, aqui tem assim, ó. Difícil enxergar aqui, tô cega.
Qual o assunto que você mais gosta de conversar? É uma pergunta para vocês discutirem naquele momento vago que vocês guardaram o celular e tiraram para conversar. Quem foi a última pessoa a te dar alguma coisa? Me conta uma pessoa que te ajudou. E isso não é para você indagar só para o adolescente, é para você contar sobre você, o seu esposo, o seu avô, quem mora na casa, todo mundo ali conversando. Isso é para estimular a conversa. O que eu vou fazer? Vou deixar 2 kits, esse kit e o outro aqui embaixo, num PDF para você baixar e imprimir e montar a sua caixinha de conversa aí na tua casa. Tá? Eu vou te deixar 2 modelos, esse é um modelo, um outro modelo amarelinho, ele é um pouco mais simples. É um presente para você, para estimular a conversa. Converse bastante com o seu adolescente, desenvolva vínculos nessa adolescência e trate das questões tensas com diálogo e muita pergunta, muito fazendo pensar. Mas você já pensou por esse lado? Você já raciocinou que pode acontecer isso também? E se acontecer isso, o que você faria? São perguntas que você vai fazendo com que ele chegue a conclusões que talvez a ideia dele esteja errada. Conte sua história. Conte a história da sua vida, conte o que você já passou, não conte só das vitórias. Conte também quando você caiu, como que você levantou. Quando eu não acreditei em Deus, o que eu fiz? Eu pedi para Deus. Quando eu tinha dificuldade na escola, eu não conseguia prestar atenção, o que eu fiz? Eu comecei a escrever no meu caderno, no meu livro, tudo que o professor falava, eu ia lendo, ia escrevendo, ia anotando para que eu conseguisse prestar atenção no meu professor. Eu tinha uma dificuldade de atenção, de concentração, mas isso não justificava não sofrer as consequências dos meus atos. Na verdade, eu tive que desenvolver estratégias para superar o que era desafiador para mim. E é assim, nosso adolescente precisa desenvolver estratégias para superar as suas dificuldades, os seus desafios, precisa vivenciar as consequências das suas escolhas para que ele possa aprender e desenvolver mais maturidade. Ajude seu filho, ajude seu adolescente a lidar com isso. Eu estou aqui, se você tiver alguma pergunta mais específica que eu não pude conversar aqui, já que o nosso tempo é escasso, né? Ele é rápido, então também você vai enjoar de mim se eu ficar falando tudo aqui, né? Mas faça a pergunta aqui, eu quero responder a você. Comente aqui abaixo e nós estaremos à disposição para te atender, para responder você também, tá bom? Fica com Deus, que Deus possa abençoá-lo, entregue nas mãos de Deus e vai fazer toda a diferença na tua casa também. Até mais, tchau, tchau!